Maravilhosa é a palavra do Senhor. Maravilhoso é poder estar mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelas suas palavras, pelas suas direções, pelos seus ensinamentos, que a todo momento nos levam e nos direcionam a viver um caminho digno, um caminho santo, um caminho, ó Pai, que vai nos levar à glória maior do Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus, a entender as suas palavras. Nos ajude a viver este caminho perfeito. Nos ajude, Senhor, a permanecer no caminho, para que assim possamos receber todas as bênçãos, as maravilhas que o Senhor preparou para nós. Continuando falando sobre a santidade, né, os três degraus, ou pelo menos 2 degraus, para nos levar à nossa grande graça maior, né, os 2 degraus da santidade, para que assim nós possamos alcançar a santidade eterna ao lado do Senhor. A palavra do Senhor diz assim para nós em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito 2, 11 ao 14. Hoje nós vamos ler esses 4 versículos que falam exatamente sobre essas santidades em nós. Versículo 11. A graça de Deus se há de manifestando, trazendo salvação a todos os homens. Veja, a graça de Deus se há manifestando, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a partir do momento que a graça de Deus é estabelecida em nossa vida, é porque nós acreditamos que Jesus morreu e estamos dispostos a viver a sua palavra. Ou seja, se estamos dispostos a viver a sua palavra, eis que naquele momento nós fomos santificados pela cruz, santificados pelo sangue de Cristo. E por isso já estamos preparados para receber a santidade eterna ao lado do Senhor. Mas como eu havia falado ontem, né, na palavra da santidade inicial, né, que é a santidade da fé, a santidade ali da nossa salvação, eis que a fé alcança a graça, assim nós somos santificados e assim automaticamente salvos. Mas se nós não morrermos naquele dia, por exemplo, se nós continuarmos a nossa vida na terra, eis que a santidade é necessária manter-se. Porque não é só porque eu fui santo um dia, que nos outros dias eu posso fazer o que eu quiser. Não. Eis que a santidade precisa ser cada vez mais manifestada em minha vida. Por isso vem o verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos do mundo, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Veja, a palavra de Deus é perfeita para que nós possamos o quê? Ser ensinados e renunciar. Aí vem a segunda parte do nosso degrau da santidade nessa terra. Eis que a renúncia é o que nos leva à santidade ao Senhor. A nossa renúncia é que nos leva à busca, à intimidade com Deus. Esta segunda santidade também pode ser, né, que é o caminho, o percurso entre ali o momento que nós fomos salvos até o momento da glória de Deus. Esse que também pode ser traduzido como renúncia e também traduzido como intimidade a Deus. Porque quanto mais nós se santificamos, mais nós alcançamos a graça de Deus. Quanto mais se santificamos, mais temos intimidade com Deus. Quanto mais se santificamos, mais o poder de Deus é derramado sobre nós. Porque o problema hoje não é as pessoas não terem poder, não é as pessoas não terem unção. Eu conheço muitas pessoas que têm unção, que tiveram unção grandiosas, onde o cabelo, simplesmente o cabelo da pessoa, dessa senhora, tocava e a pessoa ficava curada. Era algo extraordinário. Mas
por não ter a santidade, por não viver a santidade completa na sua vida. Eis que esta unção foi enfraquecendo nela. E hoje ela não vive nem um quarto, nem 10% dos milagres que ela fazia através da unção que Deus deu a ela. Por isso que o problema do mundo hoje não é a unção. O problema das pessoas, dos cristãos, não é a unção. O problema dos cristãos é a santidade. A busca em se santificar cada vez mais. Em renunciar aos seus desejos. Em renunciar ao mundo. Renunciar a uma novela. Renunciar àquela cervejinha. Renunciar àquela distração. Renunciar àquele jogo. Para estar na presença de Deus. É a renúncia que vai derramar sobre nós o poder do Senhor. Para quê? Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como é perfeita estes versículos para nós de Tito. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus. Está falando da volta de Jesus, da nossa eterna salvação, quando nós iremos aqui ser arrebatados, onde aquele povo que está aqui irá ficar ainda os 7 anos de tribulação, mas também aqueles que vencerem, que permanecerem firmes, que não aceitarem ao diabo, eis que também vão viver a glória de Deus eterna. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja que deu a si mesmo, ou seja, Jesus se deu por nós, o Espírito veio para nós, para quê? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Ou seja, está falando que nós precisamos se santificar. Eu conheço pessoas que cheguei já nelas para essas pessoas e falei: você acredita que está salvo? Eu falei: acredito. E a pessoa com um baseado na mão, bebendo um litrão de cachaça na mão, falei: mas você acredita que está salvo? Acredito. Mas você pode beber e pode fumar e pode ficar chapado desse jeito e está salvo? Foi claro. Aí qual a palavra que ela usou para mim? É uma pessoa que até conhece a palavra, até leu a Bíblia, né? Não conhece, leu a Bíblia. Que ela falou assim, que o jugo de Deus é leve. Sabe por que o jugo de Deus é leve? Porque se Deus fosse permitir o jugo sobre nós, o jugo dos nossos pecados, nós não existiríamos há muito tempo. Nós estaríamos todos condenados ao inferno. O jugo de Deus é leve porque haverá lutas, haverá aflições, mas nós não receberemos aquilo que nós fizemos. É por isso que o jugo de Deus é leve. Mas a palavra lá em Mateus 16 fala: aquele que quer vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus está falando de santidade. Deus está falando de busca. Deus está falando de querer mais de Deus para poder assim viver o extraordinário ao lado dele. E até mesmo para alcançar a salvação ao lado dele. E sabe o que o Senhor colocou para nós? Isaías 30. Isaías, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento, porque toda a Bíblia ela é perfeita para dirigir, ensinar, redarguir os seus filhos, para tornar o homem perfeito diante de Deus. É o que diz 2 Timóteo. E aí a palavra do Senhor diz assim para nós. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que o Senhor diz, através de Isaías, falando do Espírito Santo. O que ele está falando? Que vai ter uma voz de trás de ti. Ou seja, o Espírito Santo vai estar ali. Ei, esse é o caminho. Ei, obedece ao Senhor. Ei, anda na palavra. Ei,
não minta, ei, não roube, ei, não engane, ei, não tire proveito do seu irmão, da sua irmã, ei, para de fofocar. É o Espírito Santo ali, através da mente, das vozes em nosso coração, na nossa mente, falando. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E por que ele fala isso? Para que nós não caiamos, para que nós não fraquejamos, para que nós não voltemos atrás, para que não retornemos naquilo que a nossa fé já colocou. Porque lá em Hebreus 10, 38, a palavra do Senhor diz assim: o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos recuar, nós não podemos permitir que o inimigo engane as nossas vidas, pensando que nós não precisamos buscar a mais a Deus. Nós precisamos de Jesus a todo momento, precisamos estar buscando por Ele a todo momento, se santificando cada vez mais, para estar na presença do Senhor. E ali a palavra do Senhor ainda continua para nós ali em Gálatas capítulo 5, versículo 1 mesmo. Gálatas 5, versículo 1. A palavra do Senhor, Gálatas 5, versículo 1, fala assim para nós. Olha que a palavra do Senhor de Gálatas diz para nós, 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Está falando para nós tomarmos cuidado, para nós vigiarmos, para nós estarmos sempre se santificando cada vez mais, buscando essa santificação para a glória maior de Deus, para que nós não voltemos ao jugo da servidão. É o que a palavra do Senhor diz para nós. Porque senão nós podemos fraquejar a todo momento. Porque o inimigo está ao nosso redor a todo momento, querendo de todo jeito nos enfraquecer, nos desanimar, nos angustiar, falar que Jesus não nos ouve, que Jesus não nos atende. É isso que o inimigo quer fazer conosco a todo momento. Agora veja que o Senhor fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 2 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 2 a 8. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, ou seja, do desejo, como os gentios fazem, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão, ou negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Veja, Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para andar na palavra dele. Deus nos chamou para se abstenhar da imoralidade sexual, dos desejos da carne, do sexo, da pornografia, da sensualidade, da sexualidade. O Senhor nos chamou para ser santos nessa terra. O Senhor nos chamou para se santificar cada vez mais. Por isso que a palavra do Senhor diz ali em 1 Pedro, versículo 14. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 14 e 16. Olha o que o Senhor diz para nós. Como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor é muito clara para nós. Como filhos obedientes, ou seja, está falando de uma pessoa que quer viver na obediência. Se você não quer,
aí é uma escolha sua. Mas se você quer viver na obediência, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância. Antes de conhecer a Jesus, você bebia? E por que você está bebendo ainda? Por que você continua bebendo? Por que você continua no adultério? Por que você continua na pornografia? Por que você continua na masturbação? Por que você continua ainda na fornicação? Por que você continua mentindo? Por que você continua enganando? Por que você continua tropeçando? Por que você continua ainda fofocando? Por que você continua nas coisas antigas, nos desejos do velho homem? Por quê? É necessário se santificar, porque como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É o Senhor falando para nós. Ah, Sandro, mas a tentação é grande demais. Ah, a tentação é acima da minha força. Eu não consigo resistir a essa bebida. Eu não consigo resistir a esse sexo. Eu não consigo resistir a essa pornografia. Eu não consigo resistir a essa pedofilia. Sim, é o que o Senhor falou para nós agora. Alguém vai ouvir esta palavra, porque foi o Espírito Santo que tocou no meu coração para falar isso agora. O problema das pessoas que tem esse problema de pedofilia, né, de querer mexer com crianças, né, poder abusar, usar de pessoas, ou mostrar ali cenas de crianças nuas ou seminuas, é porque não quer se entregar a Deus, é porque fica com medo de se render a Jesus. E não é desculpa isso, porque não é uma tentação que está acima da nossa força. A prova está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não existe nenhuma tentação que esteja acima da sua força. Não existe nenhuma tentação sobrenatural sobre você. Todas as tentações em nós podemos suportar. Nós podemos resistir, nós podemos fugir, nós podemos sair de perto, mas nós precisamos querer e se esforçar para isso, para alcançar a santidade de Deus, para alcançar a graça de Deus e poder assim sermos salvos diante da graça do Todo-Poderoso em nossas vidas. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, visita agora os teus filhos, Pai. Visita agora as tuas filhas. Senhor, vai de encontro à mente deles. Vai de encontro ao coração deles. Vai de encontro, Senhor, aos seus pensamentos, às suas atitudes. Senhor, vai de encontro, Senhor, a esses pecados que estão, Senhor, em nossa carne. Que estão, Senhor, impregnados, Senhor, dia após dia diante de nós. Ah, Espírito Santo de Deus, a tua palavra é clara para nós, ó Pai. Santificai-vos, ó filhos, porque assim como eu, Senhor, sou santo, sede vós também santos. Por isso, Senhor Jesus, vai de encontro aos teus filhos agora, Pai, porque a tua palavra, Senhor, é perfeita sobre nós. O teu poder vai agir agora, Espírito Santo. Vai santificando a tua filha agora, Pai. Eis, ó Pai, que ela gosta, Senhor, de usar roupas, Senhor, depravantes, roupas, Senhor, que expõem todo o seu corpo, ó Pai. A tua palavra nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, não pertence a nós, pertence ao Senhor. Nós não estamos expondo o nosso corpo, nós estamos expondo o Espírito Santo de Deus para os outros debocharem, olharem, para que o mal, para que o inimigo, para que o diabo ali, através das pessoas, olhem e coloquem por terra e simplesmente ignorem aquele corpo exposto a todos verem.
Espírito Santo de Deus, vai passando sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, ó Pai. Vai mostrando para ela, Senhor, a santificação. Vai mostrando para ele, Senhor, a santidade, para que nós possamos buscar a eternidade, para que nós possamos alcançar, Senhor, a Tua graça, para que nós possamos alcançar, Senhor, a nossa plena salvação ao lado do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai derramando sobre ele o Teu poder agora. Vai derramando sobre ela o Teu poder agora, Pai. Vai visitando, Senhor, esta mente, ó Pai, que está, Senhor, viciada, Pai, em bebidas, viciada em jogos, viciada em pornografia, viciada em masturbação, viciado, Senhor, na sensualidade do corpo, ó Pai. Visita agora, Pai. Visita agora, Espírito Santo de Deus. Quebra todo o laço sobre a vida dele. Quebra todo o laço sobre a vida dela. Vai desfazendo todo o jugo do inferno sobre eles agora. Espírito Santo, vai passando agora, vai queimando todo o reino das trevas, vai queimando todo o espírito maligno, vai queimando, Senhor, toda a tentativa do inimigo, ó Pai, de confundir esta mente, vai purificando ele, vai purificando ela, vai trazendo a santidade no seu coração, vai trazendo a santidade na sua alma, vai trazendo a santidade no seu espírito, vai trazendo a santidade, a santidade, a santidade do Espírito Santo de Deus. E que o Teu poder, ó Pai, invada o nosso profundo e oculto da nossa alma, mexendo, Senhor, em todo o nosso ser, transformando os nossos pensamentos agora, transformando a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e assim, ó Pai, vivendo a santidade dia após dia, para alcançarmos, ó Pai, o sobrenatural diante de Ti. E por isso, Senhor, visita, Senhor, a Tua filha. Visita o Teu filho, ó Espírito Santo. Vai quebrando todo o laço do inferno, ó Pai, para que assim ele possa viver uma vida santa, uma vida, Senhor, na Tua presença, honrando o Teu nome, honrando o Teu poder, honrando a Tua graça e honrando, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso nesta terra, o Espírito Santo. E assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro e determino sobre a vida do Teu filho, eu declaro e determino sobre a vida da Tua filha, espírito maligno, espírito de morte, espírito de contenda, espírito de suicídio, espírito de sensualidade, pomba gira, imundícia do inferno, tranca a rua que impede o Teu filho de largar esta bebida, esta droga, este vício. Eu determino agora, diante do poder do Espírito Santo de Deus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu determino que todo este mal, que todo este jugo, que todo este inferno caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que o Teu poder, ó Pai, se manifeste totalmente sobre o Teu filho, se manifeste totalmente sobre a Tua filha, e que ele receba do alto o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje visitou os seus filhos, visitou as suas filhas e trouxe uma palavra de vida, uma palavra de vida, uma palavra de vida que, se obedecida, vai transformar completamente a vida dos seus filhos. Aleluia. Que o amor do Pai, que o sangue do seu Filho Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a sua família, hoje, amanhã
e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.